Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre os invertebrados, vamos falar sobre os plateumintos. Então qual que é o objetivo dessa aula? Identificar as características básicas do grupo dos plateumintos. Olha, o que que isso é? Você já deve ter ouvido falar no que é essa palavra celoma. O que será que é um animal acelomado? A significa não. E celoma é uma cavidade, então eles são animais acelomados, ou seja, eles não possuem essa cavidade. Por exemplo, se eu pegar e cortar e abrir uma pessoa, eu vou ter uma cavidade onde armazena os órgãos internos. Os plateumintos são acelomados, eles não têm essa cavidade, né? Então, quem que é um exemplo? Planares, esquistossomos, tênia. E que animal que é esse? Vocês já viram esse animal aqui, ó? Esse é nadando, essa aqui está em repouso. Quem será que é? Olha, ele é uma planária marinha, né? São animais que são conhecidos como vermes. Por que vermes? Porque tem o corpo alongado. E essa planária marinha, elas não são parasitas, são animais de vida livre, né? Conseguem se locomover, independente, elas vão se alimentar, vão procurar o seu próprio alimento, né? Então, um exemplo de uma planária que ela não é um parasita. Então, se alguém falar, os plateumintos são parasitas, nem todos, né? Nós vamos ver que tem alguns que são parasitas. Então, olha, plateumintos. Como que você vai aprender e vai gravar que o plateuminto tem uma característica bem específica? Os plateumintos são vermes achatados, ou seja, eles parecem uma folha de papel, né? Pode ser mais grossinhos ou não, mas eles são achatados. Como que você vai saber para lembrar disso? Toda vez, assim que terminar a aula, ou toda vez que eu, durante essa aula, falar plateumintos, você vai bater assim, ó, plateumintos. O que acontece com o que está aqui? É achatado. Então, plateumintos são animais achatados, são vermes achatados, né? Qual que é a novidade evolutiva dele? Por que ele é diferente dos quinidários e dos poríferos? Então, olha, eu tenho um ancestral em comum, isso é uma árvore filogenética, tenho um ancestral em comum. Algo deu origem que surgiu os poríferos. Depois, uma novidade evolutiva, né? Tecidos verdadeiros, deu origem aos quinidários. E agora, tem características diferentes aqui, que deram origem aos plateumintos. Quais serão essas novidades evolutivas? É isso que nós vamos estudar, né? Essas novidades que foram surgindo e diferenciando os seres um do outro. Então, eles têm tecidos verdadeiros. Lembra que já nos quinidários eles tinham tecido verdadeiros? Eles eram diblásticos. Aqui nos plateumintos eu tenho já tecidos verdadeiros. E tenho também, olha, simetria bilateral. As esponjas não têm simetria. Os quinidários, né, lembra da água-viva? Tem simetria radial. Qualquer lugar que eu cortar tem dois lados iguais. E os plateumintos, eles têm simetria bilateral, ou seja, só se eu cortar numa posição que eu vou ter dois lados iguais. Se eu cortar nessa posição, já não terei os dois lados iguais, né? Então, eles são também chamados de pseudocelomados ou acelomados. Olha, plateumintos, né? Eles são vermes achatados, apresentam simetria bilateral, então se eu cortar nessa posição aqui, eu vou ter dois lados iguais. São acelomados, não possuem um espaço para os órgãos internos e são triblásticos. Triblásticos são lá quando ocorre a fecundação e essas células começam a se multiplicar. Formam 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e a endoderme. E esses folhetos vão originar os tecidos dos plateumintos. E eles têm músculos também, né, que conseguem ajudar a movimentar. Eles são protostômios. O que significa ser protostômios? Lá no processo de divisão celular, quando eles estão se dividindo ainda, formam os folhetos embrionários, né, e formam uma abertura. Essa abertura, ela vai originar o quê? É o blastóporo. Ou ela pode formar a boca e aí formar todos os órgãos do sistema digestório e formar o ânus, ou pode ser o contrário, dessa estrutura originar primeiro o ânus para depois todos os outros órgãos, né, terminando na boca. Então, animais protostômios são aqueles que o arquêntero dá origem à boca, então forma a primeira boca para depois formar o ânus. Eles podem ser de vida livre, lembra daquela planária marinha que a gente viu? Agora aqui eu tenho uma planária de água doce, né? Elas têm respiração aeróbia,
consegue capturar o seu alimento, né? E eu tenho parasitas. Essa imagem aqui, olha, é uma imagem do intestino, interna, né? Por dentro do intestino. Estão vendo aqui, ó? Essa parece uma minhoca? Não é minhoca. É um verme achatado, né? Eles vivem às custas de um hospedeiro, eles são parasitas, vivem às custas do hospedeiro. Ali ele vai viver, ele vai fazer respiração anaeróbia, né? Não utilizando oxigênio, e vai se alimentando ali, né? Do que aquele pessoa que está parasitada, né? Vai tendo de alimento. Vamos para uma atividade. Os plateumintos são animais invertebrados com corpo achatado, lembra, né? Plateumintos. Na história evolutiva, quais são os primeiros animais a apresentar quais estruturas? O que eles têm primeiro lá de diferente de quinidários e que foi de novidade evolutiva? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, quais são as novidades evolutivas que eles tiveram para se diferenciar de quinidários e fazer parte do outro filo? Então, olha a resposta. Eles são animais triblásticos. Os quinidários são diblásticos. Os plateumintos são triblásticos, ou seja, lá no processo de embriogênese, forma os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e a endoderme, né? E eles vão ser o primeiro grupo, então, a apresentar a mesoderme, né? Porque os quinidários são diblásticos, ectoderme e a endoderme. E já com os plateumintos já temos a mesoderme. Olha, eles possuem um sistema digestório incompleto. O que é mesmo o sistema digestório incompleto? Eles só possuem boca. Então, eles se alimentam, eles vão fazer a digestão desse alimento e aquilo que eles não vão utilizar, eles jogam fora pela boca, tá? E também, eles têm um sistema excretor. Eles já tiram o que eles não querem, as excretas, por uma célula especial chamada célula-flama. Observe aqui na imagem, olha. Eles fazem a excreção, né? E aí essas células flama vão liberar, né? As fluidos corporais, né? Coisas que não são que são tóxicas para eles vão liberar pela célula flama. E olha que interessante. A planária é esse que está aparecendo na imagem. Sabe onde que fica a boca dela? Aqui, ó, na barriga. Então, não é uma barriga, né, gente? É como se fosse a barriga, né? Nós temos o costume, né, de saber que a boca fica no rosto. Esse animal, ele não tem essa estrutura ainda de cabeça. Então, a boca fica aqui, olha. Quando ele quer comer, ele tira, né, a boca, assim, como se fosse um fiozinho, e aí ele se alimenta, captura o alimento por ali, olha. E ele tem esses ocelos. O que é ocelos? Eles não enxergam, mas eles já percebem luz e sombra. Então, eles já conseguem, por exemplo, se eles estão no mar e vem um animal para predar, eles já conseguem perceber a sombra e já conseguem se esconder. Então, tem um sistema sensorial ali, né, que já consegue perceber algumas questões para a defesa, né? Eles têm um sistema nervoso, né, ganglionar, observe ele aqui, ó. Eu tenho um gânglio cerebroide, não é um cérebro, não está organizado ali, né, no crânio, mas eu tenho um gânglio cerebroide. E aí eu tenho essas glândulas aqui, ó, em toda a lateral do corpo deles, né? Então eles fazem já um sistema nervoso ganglionar. Um cérebro super simples, né? O sistema respiratório e circulatório não tem. Eles vão respirar e os nutrientes o oxigênio vai se difundir pelas células, né? E por difusão epitelial. Como que eles se reproduzem? Eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Assexuado, onde não ocorre troca de gametas. E sexuada vai ocorrer troca de gametas, troca de material genético. Então, o que acontece? Eles podem se reproduzir por fragmentação. Então, ela simplesmente, a planária, por exemplo, faz muito isso. Ela está na água doce, ela vai se esticando e ela se rompe em 2 pedaços. Cada pedaço vai originar uma planária. Né? Observe aqui, é uma imagem mostrando que cortou com a faca, olha, cada um desses pedaços vai originar uma nova planária. E também elas fazem reprodução sexuada. São espécies que são monóicas ou são hermafroditas, possuem tanto os gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo. O que acontece? Eles vão ter um órgão aqui, olha, o pênis e o lugar do oviduto. Quando elas vão fazer reprodução sexuada, elas vão juntar, né, o pênis e na posição da abertura, e elas vão ficar nessa posição, e aí vai ocorrer a troca do gameta. Vai originar novas planárias, vai originar uma cápsula, e depois novas planárias surgem. Isso é muito importante porque favorece a diversidade, né? Aumenta a variabilidade genética, a reprodução sexuada. Vamos lá para uma segunda atividade. Apesar de não poderem atingir vários metros de comprimento, as tênias não possuem sistema circulatório nem digestório.
Explique por que a falta desses sistemas não constitui um problema. Por que elas conseguem viver tranquilamente sem um sistema circulatório e sem um sistema digestório? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, vocês lembram que eu falei sobre eles terem esse sistema circulatório e digestório? Como que ocorre a troca dos gases? Como que ocorre a alimentação desses seres? Olha, eles têm as tênias, elas são longas, mas elas são fininhas, lembra que eles são achatados? Então, o que acontece? O sangue vai circulando, né? Os nutrientes vai circulando e vai se difundindo por todo o corpo. E eles também capturam o oxigênio dessa forma. Então, capturam o oxigênio do ar e liberam, né? Por difusão. E também, olha só, apesar de longas, não são espessas, que permitem nutrientes e gases facilmente se difundam pelo corpo do animal, chegando a todas as células, eliminando a necessidade do sistema circulatório, já que a ausência do tubo digestório é compensada por eles serem adaptados à absorção dos nutrientes que já estão dissolvidos. Olha, como eles são classificados? Eles podem ser turbelária, eles são de vida livre, ambiente aquático, alguns são terrestres, mas vão viver em ambientes mais úmidos, né? São predadores e são necrófagos. Por exemplo, a planária. Ó, observe, aqui tem uma planária nadando, uma planária no fundo, né, do mar. Elas são bem bonitas, né, as planárias marinhas. Elas podem ser cestoda, da classe cestoda. Elas são endoparasitas, ou seja, são parasitas internos, vivem dentro do corpo do hospedeiro, né? E geralmente é um hospedeiro intermediário. Por quê? Esses animais, eles têm um ciclo de vida, primeiro ele é uma larva e depois a fase adulta. Na fase de larva ocorreu a reprodução sexuada e na parte adulta, não. Então, o que acontece? Olha, eles vão viver dentro do hospedeiro e às custas do hospedeiro. O homem é um hospedeiro intermediário da tênia. Classe trematoda são parasitas, né? O homem é hospedeiro intermediário também. O exemplo é o Schistosoma mansoni, né? Observe aqui eu tenho dois animais. O macho, ele é diferente e a fêmea é mais fininha. O macho tem uma abertura e a fêmea vai se acoplar ali, e ali eles ficam vivendo juntos e se alimentando do hospedeiro, né? Schistosoma mansoni. Nessa aula, então, o que nós falamos? Sobre as principais características dos plateumintos, morfologia, fisiologia e também as classificações. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.